Olá, amigo popular no Facebook, um bom dia para você, nosso seguidor. Começando mais uma live muito especial. Hoje é a inauguração oficial do Web Studio do Popular, um cenário muito maior, 4 possibilidades de cenário, até mais, novos equipamentos, um espaço muito grande. E nessa semana tão especial estamos recebendo aqui o artista plástico Cirão Franco. Cirão, obrigado pela sua presença aqui no nosso Web Studio. Muito bom receber você. Muito obrigado a você pelo convite. E você, amigo seguidor popular, pode participar da nossa live, tá? Pode mandar a sua pergunta aqui, que eu vou estar caminhando passando para o Cirão Franco. Nós vamos conversar sobre arte, vamos falar um pouco de mercado e de novidades na carreira do Cirão Franco, né? E o Cirão já me adiantou uma grande novidade, que é uma exposição em outubro, em Brasília, né, Cirão? Não, vai ser agora, seria em outubro, eles mudaram. Anteciparam a exposição. Eles anteciparam para o dia 24 de agosto. Em Brasília, que é uma exposição que inclusive vai trazer novos desenhos do Césio. Não sei se o pessoal sabe, mas o Cirão Franco retratou o acidente do Césio aqui em Goiânia, e é uma das coleções do Cirão que todo mundo conhece e uma que o pessoal mais gosta, né, Cirão? Como é que vai ser essa exposição lá, Cirão? É um centro cultural, Oscar Niemeyer. Na verdade, é onde ele trabalhou até o término da construção de Brasília. Virou uma fundação Oscar Niemeyer, ficou abandonado, e esse governo novo aí resolveu e fizeram uma reforma e transformou aquilo num centro expositivo de arte contemporânea. E eles queriam que essa exposição fosse mostrada, queria que a exposição fosse sobre o Césio 137, porque agora faz esse mês 32 anos e não fizeram nenhum trabalho de lembrança, não fizeram nenhum memorial sobre esse acidente que foi tão grave e deixou sequelas, inclusive no bairro Popular, porque as pessoas ainda, de uma certa forma, não frequentam o bairro Popular como devia, né? E então essa exposição é para não deixar morrer esse assunto, né? Porque você vê, caiu aquele avião lá na Malásia, imediatamente fizeram um memorial. Eu não sei o que se passa na cabeça desse pessoal, porque isso foi uma tragédia na cidade e devia realmente ter um marco, porque deixou aquele bairro Popular como uma espécie de uma sequela, né? Assim, e a gente trabalha para que isso seja esclarecido e que tenha uma solução para as vítimas, né? Porque é como se não tivesse acontecido nada. Cirão, mas você falou que são cerca de 50 desenhos, né? A série toda são esculturas, são camas de ferro com colchões de concreto, com elementos que afundam nesse colchão. Então, por exemplo, tem uma cama que seria a cama da Lady, então tem todo umas frutas, uns brinquedos que afundam nesse concreto. São 108 desenhos, dos quais 50 nunca foram mostrados. Então essa exposição não é a série toda, então são 50 desenhos, pinturas sobre papel, tem 15 pinturas sobre terra e tem 4 dessas camas, que na verdade o total da cama são 9. É uma exposição que começa agora dia 24 e fica 3 meses em Brasília. E é um centro novo, muito interessante. As camas já foram mostradas na exposição aqui em Goiânia. Mas como é que o senhor deixou... Você guardou por tanto tempo 50 trabalhos do Césio? Não, eu guardo meu trabalho. Eu sou o maior colecionador do meu próprio trabalho. Porque a ideia era, em 97, era criar uma fundação. Sim. Então houve muito roubo no início do ano 2000. Eu juntei novamente, mas o trabalho do Césio, ele vai ficar, enfim, a hora que eu fizer o Instituto, ele vai ficar todo ele no Instituto, porque é uma série histórica, né? Que tem o aspecto descritivo, que são os desenhos, e são as pinturas sobre terra. As pinturas sobre terra foram feitas porque os empresários de fora não queriam comprar nada dos produtores de Goiânia. Aí eu comecei a trabalhar com terra para mostrar que não era toda a cidade, que era parte da cidade que tinha sido afetada, né? E então foi uma série que eu me envolvi muito.
artistas como Ney Mato Grosso, Lucélia Santos, tantos outros ajudaram, artistas de Goiânia também. Nós fizemos uma exposição em São Paulo há 32 anos atrás, depois ela foi para o Rio. E o Stepan Necesian também criou um show em defesa, porque os goianos, pouca gente sabe disso, os goianos, quando iam para os hotéis, quando sabia que era goiano, eles não deixavam o cara ser, não aceitava como hóspede. Então foi um choque muito grande. E o que é maluco na minha cabeça é que até hoje o governo Marconi prometeu várias vezes, todos os governos prometeram que ia fazer o memorial, né, desse acidente, e até hoje nada. Então, essa exposição levanta novamente essa questão. E vai ser legal, porque em Brasília ali você tem todos os jornais do mundo estão ali, né? Então, na verdade, essa exposição retoma essa discussão novamente. E teve obras do César, da sua coleção, que estava na Bienal também de São Paulo. Exatamente. Né? A última Bienal também foi um recorte, né? Tinha os desenhos e tinha algumas pinturas. E tem obras no MAN de São Paulo que são colunas de concreto com objetos caseiro concretada, porque tudo que tinha dentro da casa foi concretado, né? Chaveiros, boneca, liquidificador, telefone. Então tudo isso, todas essas referências eu coloquei no trabalho. Show de bola. Deixa eu só registrar aqui uma participação aqui do Ramatins Marinho. Bom dia, Ramatins, obrigado pela sua mensagem, tá? Ele falou, muito bom, Ciron, rever essa tragédia é fundamental para a cidadania. Esse trabalho tem essa função, né? Aquelas instalações que eu fazia em Brasília, elas também tinham essa função, aquelas interferências públicas, que é o seguinte, tinha um acidente, tinha um assassinato, que a imprensa não falava mais, porque é um assassinato atrás do outro no nosso país. Então o meu trabalho, quando eu exponho ele, é uma forma de recolocar na pauta da imprensa esse assunto que já estava meio esquecido. Só para falar um pouco aqui, o Ciron Franco está ao fundo, está a redação do jornal aqui no nosso web studio, e também o pessoal dá para ver essas tomadas de câmeras novas, então são todas as possibilidades desse estúdio super inteligente que o Popular está lançando oficialmente hoje, tá? E o Ciron Franco é o convidado dessa primeira live aqui. Ciron, nós falamos um pouco sobre essa sua nova exposição já programada, e também já tem uma exposição sua programada para o MAC Goiânia, Goiás, em outubro, parece quando? Que vai ser em novembro. Em novembro. Que sim, Mas essa exposição será de acervo? Essa exposição é de uma coleção do Tião, que é um amigo meu, coleciona meu trabalho há muito tempo, mas eu estou criando também uma instalação que eu vou mostrar primeiro em Goiânia, que vai ser aí no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Vai ser em novembro também. Só lembrando que essa exposição, ela abre o MAC, né? O MAC ainda não recebeu, se eu não me engano, nenhuma outra exposição em 2019, né? A última, na verdade, estava aberta em 2019 a exposição do TAI, né? No começo do ano ficou por acho que 2 meses aberta, mas ela foi inaugurada no ano passado. E a exposição do Ciron deve marcar essa reabertura do MAC, né? Eu sempre quis expor em Goiânia, mas fiz pouquíssimas exposições em Goiânia, mas é um prazer expor assim na sua cidade. Aí, tanto é que essa instalação que está sendo terminada agora, que chama Thanatos, ela ia primeiro para Salvador, mas eu resolvi mostrar primeiro em Goiânia. Então é uma instalação inédita também. Mas você lembra, Ciron, quando é que foi a última vez que você expôs em Goiânia? Nossa, faz muito tempo. Eu cheguei a expor no Oscar Niemeyer, né? Uma exposição chamada Segredos, foi. Que também não foi toda ela também, porque meus trabalhos são grandes e às vezes você precisa de um espaço muito próprio para mostrar. Mas eu estou muito feliz de estar mostrando em Goiânia, até porque também dia 25, último de julho, eu fiz 72 anos, então para mim vai ser uma alegria poder fazer isso, entendeu? Mas assim, o Ciron
pode não estar abrindo uma nova exposição, mas os trabalhos do Ciron estão sempre sendo expostos aqui em Goiânia. Por exemplo, o MAG uma vez fez recentemente uma exposição com a coleção do Césio, que você doou lá para o MAG, uma exposição com aquelas obras, desenhos. Eu doei uns desenhos, exatamente. Fez aquela exposição. O MAC, em outras oportunidades, também fez algumas coletivas e contava com suas obras. Exatamente. Então, apesar de você não estar abrindo uma exposição em Goiânia, mas sempre tem algum trabalho seu em algum espaço. É verdade, mas assim, por exemplo, assim, trabalhos que eu fiz fora, eu queria ter começado em Goiânia, mas às vezes tinha um problema realmente de espaço, né? E estou terminando uma série chamada Miragem, que vai ser exposta em dia 12 de outubro em Salvador. É uma série nova, assim, de pinturas. O que você pode falar sobre essa série, Ciron? Bom, eu lembro que eu te liguei no dia do seu aniversário, né? Eu falei, Ciron, vai comemorar o aniversário onde, né? E você falou assim, não, trabalhando, né? Eu adoro trabalhar no dia do meu aniversário, porque uma vez eu vi o Papa, não me lembro qual foi o Papa, mas eu lembro que perguntaram para ele, né, como é que ia ser o dia dele, que ele estava fazendo aniversário. Ele falou um dia normal de trabalho e agradecimento a Deus pela vida. Eu adoro trabalhar. Dois dias que eu nunca deixo trabalhar, é o dia do meu aniversário e o dia 1º de janeiro de todo ano. Porque é uma forma de eu não ir para a farra e estar bem no outro dia. Foi um mecanismo que eu criei para estar saudável. Hein, Ciron, esses temas assim, que estão muito em voga no Brasil, você sempre trabalhou na sua carreira, né? Bom, meu trabalho, ele... Por exemplo, aquela vez que o índio foi queimado. Galdino, você fez uma... As pessoas que me chamam, pouca gente sabe disso, mas várias instalações que eu fiz, foi a própria população. Por exemplo, em Brasília me ligaram, falaram, olha, mataram um índio aqui. Eu estava morando em Salvador, foi em 97. Eu falei, eu não tenho como ir para aí. Quando eu li que os garotos que queimaram o índio Galdino falaram que pensou que fosse mendigos, aí rolou uma revolta em mim. O governador na época era o Cristóvão Buarque, e aí eu falei, eu vou fazer aqui, vocês mandam pegar, e aí tá lá. Até eu tive semana passada e estava vendo, eu quero até dar porque eu nunca coloquei, nem assinei meu nome, nem tem o nome do Galdino, porque eu vim, fiz e voltei para Salvador, que eu também estava fazendo um trabalho em Salvador. Então, eu comecei muito cedo a me interessar pelo jornalismo. E eu, quando era garoto, tinha 16, 17 anos, eu fazia desenho para Cannes Publicidade, aqui para a TV Anhanguera, que era assim, por exemplo, tinha o Zorro, né? Aí eu fazia o desenho do Zorro numa cartolina preta, e aí era uma espécie de publicidade dos filmes que iam passar. Então sempre foi, eu acho que meu trabalho tem um cruzamento também com o jornalismo. Quando eu fiz aquela série chamada Salvai Nossas Almas, sobre violência doméstica, eu utilizei matérias de jornais e fiz um jornal gigantesco, que eu mostrei primeiro em Brasília, e você caminhava sobre o jornal. Então, eu sempre fui ligado. Quando eu era estudante, eu fazia desenhos contra a ditadura, desculpa, e era no mimeógrafo, né? Sempre gostei de jornalismo, mas eu acho que meu trabalho tem uma fluente assim, que é totalmente ligado na notícia, através da notícia. Agora, é uma coisa engraçada, porque tem notícia que te mexe mais com a cabeça e te sugere possibilidades de você trabalhar com ela, e eu sempre usei nesse sentido. Quando a imprensa deixa de falar, eu recoloco aquele material que faz com que a própria imprensa também recoloque aquele assunto que tinha saído de pauta. Tá, mas, Ciron, você também sempre toca na sua obra em temas pontuais, né? Por exemplo, uma vez você fez uma instalação aqui em Goiânia com várias abelhas.
Ah, verdade. Você estava falando... Agora estou se falando muito, né? Exatamente, estava falando sobre o fim das abelhas e a importância que as abelhas... Isso já faz uns 4 anos, Sim. né? É curioso isso, porque eu tive pais que me falavam muito sobre a questão da natureza, do meio ambiente. Meu pai era muito amigo com os índios, o primeiro contato que eu tive com os índios foi através do meu pai, ainda na adolescência. Então, tudo isso povoou muito minha cabeça. E eu tinha lido uma matéria sobre o desaparecimento das abelhas, fiquei muito impressionado. Depois fiz, que está lá até agora, sobre violência feminina. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto também. Porque eu acho que quem viveu o período da ditadura, eu acho que a arte, ela também é um instrumento de denúncia nesse sentido. Sim. E só registrar aqui a participação de mais um internauta, Juliano Bessa Neto, bom dia, excelente trabalho, Ciron, admirador da sua obra, Ciron. Muito obrigado. Eu quero também agradecer aqui o pessoal que está assistindo com a gente, o Geras Mariano, a Lorena Rodrigues, a minha esposa, o Frank Martins. O Frank Martins está com... Ciron, a gente falou um pouco, uma curiosidade assim que eu tive contato ao visitar o seu ateliê, e você acabou me revelando também isso. Você foi um artista que sofreu muito com falsificações nos anos 70. E uma vez você me falou assim, que eu nunca esqueço isso, que depois disso a sua obra sempre... Você começou a criar mecanismo para não dar chance para os falsificadores. Exatamente. Por exemplo, você me falou assim, que dificilmente, muitas vezes você faz um trabalho e não assina, deixa guardado. Aí depois você assina o trabalho. E uma outra coisa que você me falou foi que você muda constantemente o seu trabalho. Aí às vezes a pessoa não sabe em que fase que está o Ciron. Mas porque eu entendo que eu, na verdade, tenho cabeça de aprendiz. Espero morrer ainda, levar mais um tempo, claro. Mas assim, o que me interessa mesmo na arte é o fazer. E eu sou muito curioso em descobrir outras percepções dentro de mim. Eu acho que todo mundo pode fazer isso, todo artista, porque quando você acontece profissionalmente, de repente, nem os curadores, aliás, nem os colecionadores, nem o marchand quer que você muda. Eu sempre fiz o contrário. A cada 6, 7 anos eu dou um corte em que eu fiz e recomeço. E todo recomeço é como se você saísse de uma clareira, está numa selva, e vai para um lugar onde você não conhece. Quando você chega num lugar onde você não conhece, ali é que está o novo, na minha opinião, né? E você experimentar, porque eu tive que lutar muito com uma coisa rara, com o sucesso, porque eu tive sucesso muito garoto. Aos 28 anos, eu já tinha ganho todos os prêmios aqui no Brasil, ganhei 2 vezes a Bienal de São Paulo, uma nacional e internacional. E eu tive que tudo dava muito certo profissionalmente. Isso é muito perigoso, porque o ego pode te destruir, né? Então a luta maior da gente é com a gente mesmo, de descobrir outras maneiras de expressar. E quando você descobre outra maneira, naturalmente você começa a ficar, as pessoas estranham. Eu quero um Ciron da época tal. Aquele Ciron dos anos 70, dos anos 80, na época ninguém queria. Isso é que as pessoas, muito engraçado. Se eu não tivesse mudado, possivelmente nem estava aqui conversando com você. Porque diz, esse cara não mudou, faz a mesma coisa. Mas isso é em tudo. E voltando à falsificação, a pergunta é, o que é no século XXI, já no século XX já tinha isso, o que não é falsificado? Exato. Você tem falsificações da época de Leonardo da Vinci, entende? Então, a falsificação, ela nasce quando aquele produto tem mercado, né? Claro. Tinha um amigo nos anos 70, foi um grande crítico, um grande teórico, Jaime Maurício, já falecido. Ele falava que um país só tem mercado quando tiverem falsificadores. Na época eu não entendi bem, mas é verdade. Você só falsifica aquilo que vende, né? Você vende e aí ninguém vai falsificar. Mas é muito ruim, as falsificações, elas são assim...
eu nem posso chamar aquilo de falsificação, porque é grosseira, é grotesca, entende? Então, como a maioria das pessoas não estuda arte, elas compram pelo que ela gosta só, isso é muito raso na concepção de uma obra. Uma vez, Ciron, o Poteiro, uma das falas do Poteiro que eu presenciei, ele me falou que uma vez teve que... um cara levou um quadro do Poteiro até ele tirou uma foto com o cara e ele ficou com medo de falar para o cara que aquela obra não era dele, era falsificada. Ah, eu diria, na hora. Porque eu estou lutando já há muito tempo, é a primeira vez que estou falando isso, pelo seguinte, na França, se você falsificar um quadro, é igual falsificar dinheiro, dá cana pesada. No Brasil, as leis facilitam demais o bandido, né? No Brasil, você só prende o cara se você pegar ele assinando. Quem é que vai pegar o cara assinando? Como assim? A falsificação, eu digo que é falso e pronto. Por que eu vou dizer uma obra? Então, falsificação preso, os caras, por exemplo, é mais difícil você prender um falsificador no Brasil. Então, essa lei que eu estou trabalhando com os senadores e tal, para ver se a gente muda, é para que quem falsifica um quadro pegará a pena igual falsifica dinheiro. A coisa mais falsificada no Brasil é dinheiro, né? E, por exemplo, o artista mais falsificado no Brasil também, me parece que é o Portinari. Só para você ter uma ideia, o tanto que é sério isso, há uns 15 anos atrás, eles estavam fazendo levantamento, ou mais, não sei se 15, 20 anos, sobre o Guignard, né, o pintor Guignard. Tinha de 2 mil imagens, todas eram falsas. Então, você tem falsificação desde o início, assim, do mercado de arte. E só falsifica quem vende. Exatamente. Você falou desse trabalho junto com os políticos para criar algum mecanismo para combater essa... Existe uma lei, para pegar essa lei francesa e transformar ela aqui, porque... Que pé que está isso, Ciron? Assim... Eles prendem 600, 700 obras por ano no Brasil falsa. Se eles prendem 600, pelo menos mais 5 mil passa, entendeu? Já falei com alguns, tivemos uma época em Brasília, um tempo atrás, falamos com o Lobão, aquele ministro, e agora eu vou retomar essa ideia, vou falar com o Cajuru, vou falar com quem for preciso, porque é simples fazer isso. E isso vai beneficiar o comprador também. Porque o problema do comprador, a pintura, a coisa falsa, está ligada ao preço. Eu costumo dizer, gente, Mercedes, por preço de Fusca, ou é roubado ou é falso. Então o cara pega uma mulher aposentada, que está a fim de ter um trabalho meu de outro artista, vê aquele preço bom e ela acha que está fazendo um grande negócio. Entende? Então, a falsificação também tem o lado do comprador que acha que vai ganhar com aquilo, porque aquele quadro está tão barato, entendeu? E outras, ela não tem culpa, porque como ela não conhece, né? Quer dizer, o que é lesado é quem compra. Picasso era radical, ele falava, o problema de quadro falso é de quem compra. Eu acho que no nosso país você tem que ter mais carinho com isso, porque a pessoa compra achando que está fazendo um grande negócio. Só registrar aqui mais algumas participações. Helenice Abrão, bom dia, boa matéria. Bom dia, Helenice, obrigado pela sua audiência, viu? Leonardo Gonçalves está assistindo com a gente. Leonardo, obrigado, viu, pela sua audiência. Nayan Rodrigues, bom dia, obrigado também pela sua audiência. Ciron, falando um pouquinho do início da sua carreira, você até comentou que até os 30 anos você ganhou todos os prêmios, participou... Tinha 28 anos. 28 anos, participou de bienais, né? Você ganhou um prêmio de viagem ao exterior. Foi ao México? O primeiro isso foi em 72, mas o prêmio de viagem à Europa, que é um prêmio que premiou Portinari, de Cavalcanti, todos esses grandes artistas modernistas, era um prêmio incrível, porque você ficava 2 anos recebendo $3.000 por mês para pesquisa. E quando eu estava na Europa, lá em 76 é que surgiu a ideia de fazer um monumento às nações indígenas. Sim. Porque eu fui visitar o Museu do Homem em Paris
e fiquei impressionado com as cerâmicas pré-cabralinas, cada uma mais genial do que a outra. Aquilo me deixou assim, comecei a ver mais o Brasil de fora para dentro, entendeu? E aí a ideia nasceu em 76, mas só foi realizado em 92. Que é um monumento... As nações indígenas que destruíram, todo, né? destruído, e que agora nós vamos doar. Fica lá em Aparecida, naquele... fica perto do seu ateliê. Fica perto do ateliê, Era um anel, né, gigante? São de 60 metros de diâmetro. E ele reunia quantas peças mesmo? 500 colunas que formavam o mapa do Brasil. Isso. Cada coluna tinha objetos tridimensionais e tinha objetos na altura, assim, para a criança poder ver, para ela não ficar vendo, porque o índio, ele não conversa em pé com a criança, ele abaixa para ter o olho na horizontalidade, ele abaixa para falar com a criança. Descobriram recentemente também que os treinadores de cachorro descobriram que quando ele abaixa para dar uma ordem, o cachorro entende melhor e obedece mais. Essa coisa nós estamos aqui olhando no olho, né? A criança, você pedir seu filho para tirar uma foto, ele pequenininho de você, você vai ver que ele vê um gigante, né? Então a casa não é feita para criança, né? A pia não é feita para criança. E eu sempre tive muito cuidado com isso, porque é o tipo de educação que eu tive. Meu pai e minha mãe eram criaturas extremamente gentis e nos criou assim também, né? Então... só falando também, você falou desse monumento, e existe uma possibilidade de você refazer aquele monumento? Não, eu já doei as peças. Eu, em 2003, eu recebi um dinheiro. Esse dinheiro era para honorários. Eu peguei o dinheiro e mandei executar 500 colunas. E paguei as outras colunas, porque não dava para fazer nem 200. Essas colunas estão prontas na pedreira Dona Isaíra desde 2003. E eu tive há 3 semanas atrás com o prefeito de Aparecida, e eu vou doar esse monumento para eles, e a gente vai recolocar as colunas, porque eu fiz agora colunas maciças naquela época, 2003. E fiquei esperando para sair a verba para recolocar lá, mas agora doando para a prefeitura vai poder tomar conta e fazer. A prefeitura também quer fazer um projeto de uma academia em volta, academia ao ar livre, né? Hoje ficou só a passarela onde as pessoas ficam ali... utilizam para isso também. Utiliza para caminhada, Sim. né? Mas eu tive lá, foi até bom você levantar essa questão, porque tem algumas coisas que saíram um pouco ali na passarela, porque concreto deu uma mexida. E eu vou até pedir o bombeiro que intercepte aquilo ali, até arrumar tudo e depois liberar para o público. Mas, senhor, como é que você lida com isso? Você fazer a obra e ela ser destruída? Por exemplo, na Bahia também aconteceu a mesma coisa com o trabalho seu. Ontem eu recebi um telefonema de um amigo, que é amigo do prefeito, porque quem inaugurou aquele monumento na época foi em Baçaí, junto com o senador da Bahia, que agora fugiu o nome. E a gente vai refazer, porque aquilo era feito, só para o telespectador entender, chamava Rupestres Brasileiros. Sim. Era imagem de várias cavernas brasileiras, e essas imagens foram recortadas em alumínio, fundida no chão. Eu me envolvi com o pessoal, catadores de latinha lá de Salvador. Sim. Foram 16 toneladas. Roubaram 554 peças, que curiosamente, coincidentemente, era o número, era a idade de Salvador quando foi inaugurada, entendeu? Então roubaram tudo. É uma coisa impressionante, porque era um grande morro que tinha aqueles pinos de concreto. E como eu morava em Salvador, eu passava ali e achava aquilo incrível. Achava que ali podia ter um negócio interessante. Eu doei aquilo para a cidade, igual eu doei o monumento aqui também. E agora a gente vai fazer em
em granito. Vai refazer lá também, Ciro? Vou refazer lá também em granito. Agora, é muito dolorido, porque você vê, quando foi destruído, a único político que levantou a voz foi a dona Iris Rezende. Foi no Senado denunciar. Pô, aquilo foi doado para a cidade. As pessoas, quer dizer, quem dirige a cultura, eles não estão nem aí, entendeu? A verdade é essa, né? A cidade ganha um presente e foi destruída literalmente, com marretas e com coisa. Teve até gente que tinha, assim, achava que aquilo ali era culto satânico. É isso aqui já em Goiânia, o senhor está falando. Em Goiânia, Salvador, incrível. Eu achei incrível você fazer essa pergunta, porque ontem eles vão marcar para me encontrar com o prefeito para a gente refazer. Eu falei, olha, tem que ter câmera, gente vigiando. Não adianta só refazer, né, Ciro? Se a gente fizer com pedra, vai ser mais difícil, porque eles arrancavam para vender e dissolver o alumínio. Sim. Porque eram peças de 1,30 m, 4 centímetros de espessura, é um peso considerável, né? As primeiras, eu não sei como é que eles tiraram, porque eu mandei fazer parafusos de 45 centímetros de aço inox, porque Salvador é muito úmido, não dá para se trabalhar com ferro lá, né? Mas vamos refazer. Mas é muito dolorido, assim, você chegar e ver aquela coisa, porque é uma agressão tão louca, né? Você agredir uma obra de arte que está ali para embelezar a cidade, passar informação do que foi a estética antes de Cabral chegar no Brasil. Quer dizer, mas volto sempre à velha questão, sem educação você não tem país nenhum. Não adianta ter terra para plantar soja, você não vai ter um país em que as pessoas amem o país e tenham orgulho desse país, né? Informação, educação, sem isso... Já tem uma previsão, Ciro? Eu vou... No caso desses dois monumentos? Esses dois, por exemplo, eu agora vou a Salvador depois da exposição, a ideia é também esse ano já entregar para o prefeito e a gente já colocar as colunas. A minha ideia é trabalhar com adolescentes da escola pública para ensinar eles a fazer as réplicas, a tirar forma desses objetos pré-cabralinos, que na época foi emprestado, quem me emprestou muitos objetos foi a Faculdade Católica, que sempre foi muito legal e sempre deixava peças de 2, 3 mil anos na minha mão, eu tirava forma em silicone, eu sou muito grato a eles. E até porque quando eu iniciei meus estudos, eu tinha 14 anos, foi na Universidade Católica de Goiás. Ciro, vamos virar um pouquinho a chave aqui, vamos falar de uma outra coisa. Por exemplo, você foi o artista que incentivou o Poteiro a pintar. Eu queria que você lembrasse aquele momento aqui para o nosso seguidor. Lembro aqui. Como se fosse hoje. O Lourival Batista Pereira foi um jornalista importante, um colunista social, um querido amigo, que trabalhou aqui no Popular há muito tempo. Ele fez uma galeria e a gente achava, reunindo, né, me falaram de um tal de Poteiro, Kleber Gouveia. Eu fui ver ele fazia aqueles potes, mas ele nem assinava. É que ele vendia na Feira Hippie, né? Exatamente. Eu falei, sai da feira, vai para o ateliê e você vai transformar essa cerâmica em escultura. Vamos fazer isso grande. O momento era propício para aquele tipo de arte no Brasil. Era o período dos hippies, entendeu? A arte primitiva, as pessoas já olhavam, mas Goiânia ninguém nem sabia que era arte primitiva. Eu ligava para meus amigos e falava, tem 100 prata aí? Me dá 100 que eu vou te vender um quadro e que você amanhã vai me agradecer. Era desse jeito, eu vendia para ele sustentar, para ele não ter que fazer mais pote. Mas um belo dia eu olhei para ele e falei, Poteiro, por que você não pinta? Ele falou, eu nunca pintei nem parede. Eu falei, não, eu vou te explicar como é que você faz essas figurinhas aqui. E você tem toda essa história maluca, você inverte a história. Isso para a arte naif vai ser uma maravilha. E eu dei o material para ele, vai para sua casa, a hora que você fizer, você me traz de volta. Ele fez alguma coisa sobre o folclore, eu não expliquei para ele que tinha que dissolver a tinta. O que foi muito interessante, que a pintura dele era assim,
parecia barro, era uma coisa rústica, forte, muito interessante. E aí nasceu o Poteiro. Aí eu levei ele para exposições importantes no Rio e São Paulo, apresentei para todos os críticos da época. Poteiro muito gentil, muito simpático. Em seguida todo mundo estava gostando do Poteiro e a obra dele fez o maior sucesso, né? Eu fico muito feliz, foi um querido. Mas ele amigo. passou um tempo com você lá, Ele né? morou muito tempo no estúdio. No seu ateliê, produzindo, você dando dicas para ele. E eu não deixava ele repetir. Quando ele saiu do ateliê, aí teve um problema, assim, que ele repetia muitos temas. Lá eu falava, não, cara, isso você já fez, não repete. Mas eu entendo, ele tinha uma família enorme para criar, né? Mas isso não foi bom para a arte dele. Eu acho que o melhor período do Poteiro foi o período em que ele não repetia os temas, né? Mas isso é um fato estranho que acontece com muitos primitivos, que são de origem muito pobre, e aí o cara quer vender, ele não entende porque ele não pode fazer o mesmo quadro, né? Mas o Poteiro produziu obras magníficas. Ô Ciron, como é que é a sua relação com os novos artistas? Me dou muito bem, eu sou uma pessoa muito leve, me dou muito bem. O que ocorre com Goiânia é porque quando eu estou em Goiânia, eu estou para produzir. E o tempo vai passando, eu aproveito mais meu tempo para realmente produzir. Hoje, raramente eu saio em Goiânia, porque eu sou obcecado, eu trabalho todo dia. Chega no meu ateliê domingo, eu arrumei mecanismo para não ficar parado, porque eu acho que o corpo, quando para, dança, entendeu? Então, eu chego de manhã para dar comida para os cachorros, eu tenho 3 cachorros. E eu criei mecanismo para mim ter obrigações, assim. Entendeu? Porque eu sou menino, se brincar, eu vivo só na farra. Eu falo assim, Ciron, você recebe muitos artistas novos no seu ateliê? Sim, com o maior prazer, sim. Porque esses artistas, com certeza, precisam de dicas também, né? Com o maior prazer. Sempre que pessoas me ligam muito de fora também. Me mandam fotos para me ver o trabalho, converso. Sim. E essa geração é muito talentosa, né? Eu acho que Goiânia, em todas as áreas, né? Na área de música tem muita gente boa, você tem muita gente boa na área de dança. Agora, meu tempo é mais curto também, por causa dos meus compromissos, entendeu? Mas se você tem que ficar ligado no que a juventude está fazendo. Eu estou sempre ligado. Acho que Goiânia tem talentos com muito vigor. Eu falei recentemente com o Marcos Lontra, né, que é um crítico de arte, e ele falou que Goiânia, os artistas goianos são muito bem vistos exatamente, nacionalmente. Vários com muito prêmio nacional. Participando de vários salões. E também ele falou que também são reconhecidos lá fora. Eu queria que você falasse sobre isso, Ciron. Como é que o artista goiano é visto lá fora? Eu não tenho esse dado, assim, fora que você fala do país. Bom, eu não tenho esse dado, eu não tenho. Porque mas, você sempre está nessa. Você abriu uma exposição recente em Roma. Foi outra em Londres, né? Em Londres. Essa exposição agora vai para Bélgica, depois vai para Áustria, que já era para ter ido, mas eu não tive como viajar. Tive mortes na família, perdi 3 irmãos recentemente. Então, por exemplo, o Solar teve um artista, teve um crítico muito importante que adquiriu uma obra dele. Agora, o cara tem que estar lá. Claro. É a mesma coisa de um artista americano. Para ele fazer, ele tem que ficar mais tempo aqui. Eu morei muito tempo na Europa, morei nos Estados Unidos, fui para a Ásia, morei no Japão. Então, os anos 70, 80 e 90, eu circulei muito. Depois, eu achei que eu devia parar mais tempo no ateliê. Porque um dia eu estava em Amsterdã, acordei e, te juro, eu não sabia se eu estava em Paris. Aí eu olhei, vi que o piso era um piso de cerâmica da Idade Média, falei, não, estou em Amsterdã. Posteriormente, comecei a olhar os pisos e comecei a fotografar os pisos. E fiz uma série que não é conhecida no Brasil, que chama Os Pisos por Onde Passei. Né? Fui fazendo uma espécie de relato assim da viagem. Não, é porque teve uma exposição em Londres, teve um pessoal que filmou você num pub, teve algumas esse filme coisas. Vai ser lançado agora. Eles começaram a fazer esse filme em 2008 e terminaram agora, em 2019. Eram 2 jovens estudantes de cinema que
que chegaram em Londres. Eu estava fazendo uma série sobre Londres, que ainda não foi mostrada no Brasil também. Que era da vaca? Era da Vaca Louca da também estava, era tudo. Porque eu fiz uma performance lá, né, em Londres. E aconteceu, sabe, como um amigo meu compadre, ele é pecuarista, falou, estão jogando um H aqui que tem... que o gado no Brasil está com vaca louca. Eu sabia que não estava, e a gente fez uma carta aberta ao governo canadense, e a gente compramos umas máscaras, e compramos uma máscara também do urso, e tinha um amigo enorme. A gente foi com o hino nacional na frente da embaixada do Canadá. Mas a série que eu estava fazendo lá era para um colecionador, porque quando eu era garoto eu perguntei para o meu irmão o que era brasilianista. Aí ele falou, o cara que vem estudar nosso comportamento. Eu falei, poxa, quando eu crescer eu vou fazer isso com eles. Vou ver, vai ter um olhar brasileiro. Então, essa série, eu não fui com olhar de pintor, eu fui com um olhar antropológico sobre Londres. Show de bola. Deixa eu registrar aqui mais uma participação do Alexandre Endel. Ótima entrevista, obrigado, Alexandre. E ele pergunta, Ciron, pintura ou escultura? Criação. Para mim é a criação. Pouca gente sabe, mas eu fiz 2 vezes já em Brasília. Começou no Dia Mundial da Água, que eu fiz uma cachoeira virtual naquela cúpula do Museu da República. Eu comecei a filmar com 15 anos, usando o Super 8. E esse filme que esses 2 jovens fizeram, eles usaram muito as filmagens que eu fiz no México, em 1972, 71, e muita coisa com Super 8, depois com VHS. Né? Filmei toda a minha vida sem ver, eu filmei todas as viagens que eu fazia, todas as performances. Aqui em Goiânia eu fiz um trabalho sobre a AIDS há muito tempo, que era um terço que tinha 400 metros de comprimento, que foram levados pelas crianças. Em cada conta do terço era em fibra de vidro, né? E com colagem de informações e preconceitos sobre a AIDS. Foi o Dia Mundial da AIDS. Na época, o ministro da Saúde era o goiano, que foi governador na época do César. Como é que era o nome dele? O governador do César, na época? Foi o guru do Marconi. Hoje a memória está péssima. Mas, enfim, sempre militei nessa área, porque eu entendo que eu faço isso não como artista, mas como cidadão. Se eu quero uma cidade melhor, eu vou dar meu palpite, né? E aí eu criei, nos anos 70, um projeto chamado Veracidade. Eu lembro. Que era um mapa em que eu vi a obra, né? Eu vi esse trabalho. A gente pontuava as partes de degradação ambiental e de violência. Era o meu lado jornalista, assim. Gente, conversar sobre arte é uma coisa muito boa. Essa live já tem 44 minutos. Nossa. Parece que nós estamos aqui há 20 minutos, né, Ciron? É incrível. Quero agradecer o pessoal que está nos vendo. Então, gente, eu vou encerrando essa live. Eu quero agradecer a presença do Ciron Franco, né? Inauguração do Web Studio aqui do Popular. Eu tenho certeza que vocês perceberam aí esse cenário ao fundo da redação, essas novas tomadas de câmera, essa imagem muito melhor, um som bom, esse estúdio inteligente, adaptável. Então, assim, eu queria agradecer vocês pela audiência, tá? E ao Ciron Franco pela presença. Ciron, brigadão, viu, cara? Sempre bom conversar com você. Obrigado vocês que estão nos vendo. E é isso, estamos aqui, temos que lutar pelo nosso país, pela nossa cidade, né? Porque os presidentes, os governadores, os prefeitos, eles vão embora e nós ficamos. Então, cara, meu pai falava o seguinte, quando você sai da sua casa, o grande jardim deve ser a cidade, não jogue nada no chão. Eu até brinco, eu falei, eu vou falar com os padres e os pastores para dizer que Jesus não gosta de quintal sujo, porque aí o pessoal vai limpar o quintal e a gente fica livre
da dengue, né? Do chikungunya, enfim, tanta loucura que tem esse país. Gente, limpeza no quintal. Vamos terminar com essa frase do Ciron. Gente, obrigado pela audiência. Fique ligado em toda a nossa programação do Web Studio, aqui nas redes sociais do Popular e no site também, tá? Até logo e obrigado, hein? Tchau!